Sabe quando tu se encontra? Eu acho que é isso. Eu me encontrei. E ao mesmo tempo que eu me encontrei, eu fui encontrada. Leandro Flores diz em uma de suas frases: o sertão pede socorro e seu grito ecoa esquecido, ignorado pela imensidão da discriminação. Eu digo que até pode ser muito esquecido, mas o que tem de esquecido tem de forte e alegre. Eles nunca foram esquecidos por quem realmente importa. Nunca foram deixados de lado por quem interessa. O que me inspira, eu acho que é a força, alegria, entrega, coragem. Manda quem é forte, mas não de força bruta, de astúcia. Eu acho que é isso. O sertão é dentro da gente. O sertão é o mundo que acompanha o nordestino. O que me inspira é a gente ser nordeste, dentro e fora. Ali é onde está o sertanejo, aqui e agora. É por aqui que eu quero começar a deixar o meu legado. E se for preciso, gastarei a minha vida para isso. Não por escrito, pelo que há de ser vivido. Existe um olhar sobre esse lugar, e são esses pensamentos que o definem. Há um desejo ardente, deixar as marcas de Jesus onde quer que nossos olhos estejam, direcionados a parar e enxergar. Ser suas mãos, ser seus pés, olhar com seus olhos. Sertão, você é amado. E sabe, eu tenho uma certeza. Sertão não é do nada. Sertão é propósito. A paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Que nessa manhã você possa estar acalmando o seu coração, focando apenas no Senhor. Nesse momento Jesus está aqui, então que Ele possa ser o centro do nosso coração. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, depois irei, vos levarei para mim mesmo. Pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Naquele momento, Jesus estava com os discípulos. Naquele momento, Jesus estava com os discípulos e ele fala para eles: eu tenho um presente para vocês, a minha paz. E a minha paz o mundo não recebe. Por isso vocês não têm que ter medo. E ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um encorajador. O encorajador é o Espírito Santo. E ele fala: e eu vou fazer algo novo. E o Espírito Santo, ele vai levar para vocês todas as palavras que eu disse. Então que nesse momento vocês possam se sentir encorajados, que haja a paz do Senhor sobre a vida. A paz que vem de Cristo, que o mundo não recebe. Que nós possamos ter essa certeza, amém? Os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Então vem, sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, vento em meu peito, entre dentro de mim. Vamos clamar essa manhã, vamos. Sem demora, vem com teu poder, entre dentro de mim. Como fogo em meus ossos, Chama, Espírito Santo. vento em meu peito, Desce pra aquele dia essa manhã, de dentro pra fora. de mim. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali
Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes. Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. Ei, clama ao Senhor esta manhã. Rasgou, e o povo assim falou: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Oh, 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 Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparastes E eis que o teu véu, filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: orade essa manhã, verdadeiramente Ele é. esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh.
A morte de cruz, Ele já nos enxergava hoje em dia. Ele morreu porque Ele sempre nos amou. Então, se você tem esse amor, amém, irmãos. Lucas 24, a partir do versículo 13, diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia depois que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, nós te agradecemos nessa manhã a oportunidade da tua palavra. Pedimos que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Eu te peço, fala conosco nessa manhã. Fala o coração de cada um nessa manhã. O teu Espírito Santo é quem ministra aos nossos corações a tua palavra. Assim, com liberdade, com graça,
possamos ouvir a tua voz, que a nossa mente esteja cativa, o nosso coração receptivo à tua palavra durante todo esse tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é maravilhoso. Estava tudo acontecendo em Jerusalém. A narrativa acontece no domingo da ressurreição. Jerusalém estava completamente tomada por uma notícia. O Jesus que havia sido crucificado e morto e sepultado na sexta-feira, as mulheres foram ao sepulcro no domingo de manhã e já acharam o túmulo vazio. Ele não estava lá. Essa era a notícia que tomou de conta Jerusalém. Saiu como um rastro de pólvora. Rapidamente toda aquela cidade era só no que se falava: cadê o corpo de Jesus? O corpo sumiu, os homens foram lá, podem ter roubado. Os assuntos e o tema era variado, mas tudo corria no entorno desta afirmativa: cadê esse Jesus que sumiu? A Bíblia diz que nesse dia de manhã, com essa notícia já correndo em Jerusalém, 2 discípulos de Jesus, 2 que não faziam parte dos 12, faziam parte daquele outro grupo mais próximo, talvez dos 60, 70 discípulos que caminhassem ali com ele. A Bíblia só revela o nome de um, Cleopas. Estavam esses 2 discípulos saindo de Jerusalém e descendo para uma cidade chamada Emaús. Emaús ficava aproximadamente a 11, 12 quilômetros de distância de Jerusalém para lá. Era uma senhora jornada, era uma caminhada boa. E aqueles 2 discípulos saem dali com o coração pesado, falando entre si sobre o que havia acontecido, frustrados, com o coração embotado, tristes. Eles seguiam esse caminho. Aos que um dia já abandonaram a igreja, ou para aqueles que hoje de manhã estão aqui e estão pensando em abandonar, eu quero dizer para você as mesmas palavras que Jesus diz àqueles 2 discípulos. Jesus diz assim: vocês são loucos e duros de coração. Eu sei que essas palavras são pesadas, mas é exatamente isso que significa a expressão nécios e tardos de coração para crer. O que Jesus disse àqueles 2 discípulos foi: vocês são loucos e duros de coração. Por que Jesus estava tão severo com aqueles homens? Quais eram os motivos que levou aqueles 2 a saírem de Jerusalém? Eu listei alguns e a gente vai mais rapidamente aqui. A palavra de Cleopas a seus companheiros de viagem, ou ao seu companheiro de viagem, nos revela um pouco da verdade que estava no coração deles. Um dos primeiros motivos que eu citei aqui e que nós precisamos avaliar em nossa vida é que nós muitas vezes damos ouvidos a muitas conversas. O nosso ouvido muitas vezes é emprestado para ouvir muitas conversas. Você sabe que para que alguém se converta, para que alguém caminhe uma jornada até o ponto de tomar uma decisão, de aceitar Jesus não apenas como Salvador, mas também como Senhor, são 2 coisas diferentes. A maioria quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus Senhor. Aquele Jesus que manda, que cuida, que coordena, que dirige os passos, que tem a última palavra. A maioria quer como Salvador. Ele me salvou, Ele me livrou, mas não quer o senhorio. Para que alguém se converta, muitas pessoas estão envolvidas. Uma fala, outra convida, outra reforça o convite. Um convida para uma atividade, outro leva uma palavra,
aí traz para um evento, traz para outra situação. Muitas pessoas estão envolvidas num processo de conversão, muita gente colabora para que todo esse processo esteja acontecendo. Às vezes o socorro no tempo de aflição, às vezes um tempo de oração, às vezes abraçar a causa, às vezes estar perto, às vezes convidar para o templo, seja lá como foi feito o processo. Muita gente se envolveu. Alguém traz uma palavra de encorajamento, alguém ministra uma oração. Muitas pessoas normalmente estão envolvidas. Porém, quando alguém chega a se afastar do caminho, e sei qual foi o dia dessa semana, a Sirlene estava ouvindo uma pregação do pastor Tiago Brunet, e ele exemplificava as coisas que aconteceram no caminho, os processos que acontecem no caminho, no trajeto. Nesse caso, no trajeto entre Jerusalém e a aldeia de Emaús. No caso de Paulo, de Jerusalém para Damasco. Os processos que acontecem no caminho, na trajetória da nossa vida, durante a nossa caminhada. Enquanto eles iam pelo caminho, enquanto nós muitas vezes estamos no caminho, geralmente uma única pessoa é capaz de nos afastar do caminho. Se é necessário muitas para te trazer, às vezes só uma é suficiente para te afastar dos caminhos. Muitas vezes pelas mãos de alguém que essa pessoa conheceu na própria igreja. Alguém que conversa muito e que, ao invés de encorajar, recomenda as conversas paralelas ou aos corredores, recomendam muitas vezes a pessoa a parar, a se afastar, ou como a gente costuma chamar na igreja, a se desviar. Prepare e observe o texto. Naquele mesmo dia, é o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia que era distante de Jerusalém, 11, 12 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Deixa eu te perguntar, o que estava acontecendo em Emaús? Você que leu o texto, o que estava acontecendo em Emaús? Nada. Estava acontecendo nada. A aldeia de Emaús era uma aldeia pequena e completamente inexpressiva em termos históricos, que nós só sabemos que existiu por causa desta narrativa, por causa deste relato bíblico. Mas mesmo que Emaús fosse uma cidade grande, o que poderia haver, o que poderia estar acontecendo em Emaús que fosse maior do que o que estava acontecendo lá em Jerusalém? Não tinha nada de importante acontecendo. A verdade, queridos, é que enquanto a igreja estava reunida em Jerusalém, tentando assimilar os acontecimentos dos últimos dias, tentando esclarecer onde estava o corpo de Jesus, esses 2 discípulos estavam voltando a uma vida antiga, estavam voltando aos seus costumes antigos, estavam voltando à sua vila antiga, ao seu modo de vida antigo. Muitas vezes o Senhor está revelando o seu poder e graça em nossa vida, no meio da igreja, e muitos estão planejando e pensando apenas em retornar para a sua vida antiga e abandonam a igreja e largam mão de Jesus. Quase sempre pelos mesmos motivos. Conversas. Algumas conversas fiadas. A conversa fiada que vai envolvendo uma vida e vai envolvendo outra.
Nós muitas vezes vamos deixando a palavra de Deus sair do centro das nossas conversas e começamos a trazer para o centro das nossas conversas, conversas vazias, infrutíferas. Conversas danosas, conversas que ferem, conversas que machucam, conversas que não agradam a Deus. Conversa fiada. O crente e aquele que ouve e lê a palavra tem tanto motivo para conversar, tem tanto assunto para falar, e às vezes larga a mão da palavra para conversar sobre coisas que não os fazem crescer, que não ordenam a vida no caminho certo, e que se deixam encher por essas conversas. Às vezes quem está falando, às vezes até tem estrutura para a conversa, mas quem está falando é irresponsável, porque não conhece a estrutura do outro, e em vez de encorajar, está destruindo a vida do outro. Bom, o outro eu não sei quem é nesse texto, mas Cleófas induziu esse outro a irem para Emaús. Por que alguém te convence a deixar a igreja? Por causa de pessoas. Eu vou repetir o que já disse aqui na igreja. Quem deixa a igreja por causa de pessoas, nunca veio a ela por causa de Jesus. Quem deixa a igreja por causa de pessoas, nunca veio para cá por causa de Jesus. Porque se o motivo da sua vinda é Jesus, só Jesus deveria ser o motivo de você ir embora. E eu vou te dizer uma coisa: Jesus nunca deixa, nunca abandona, nunca decepciona, nunca nos frustra. O motivo que levou Cleófas e esse outro discípulo a largarem Jerusalém e descerem era a conversa. Veja a observação quando Jesus aparece e diz assim: do que ou o que vocês estão conversando? O que é que vocês estão tratando durante todo esse caminho? Que tanta conversa há no meio de vocês que os fazem deixar Jerusalém, que tirou vocês do foco para descer por esse caminho? Queridos, essa conversa é importante porque ela culmina na ceia do Senhor. Esse texto termina com Jesus na casa partindo o pão e abrindo os olhos deles. O texto bíblico não diz quem desviou quem, mas eu boto na conta de Cleófas, quem mandou digitarem o nome dele. É o culpado, Cleófas. Cleófas era um linguarudo, alguém de muita conversa. Eu não conheço você, nem mando na sua casa, eu não mando nem na igreja, irmãos. A igreja não é minha. Mas eu vou te dar uma sugestão: não empreste sua casa, não empreste seus ouvidos a conversas. Não empreste. Se alguém sentar ao seu lado e o tema da conversa for alguém que não está presente, não empreste. E saiba de uma coisa: se alguém falou de alguém para você, você está na lista dele para falar para outra pessoa. Nós estamos vivendo um tempo de muitas palavras, de muitas conversas. É um pouco do que as redes sociais trouxeram. As redes sociais deram voz a todo mundo. Todo mundo fala o que quer. Todo mundo fala o que quer nas redes sociais. Todo mundo vira doutor em coronavírus. Todo mundo fala da pandemia, todo mundo dá receita, todo mundo dá sugestão, todo mundo critica a aglomeração, todo mundo. E agora na política então vai aparecer cientistas políticos de tudo que é lado, com indicações, com falas, com frases, com tudo. Aliás, novamente eu quero pedir aos irmãos, eu gostaria de pedir encarecidamente que nenhuma menção a candidatos, fotos de candidatos, indicações de candidatos
esteja presente nas redes sociais da igreja. Lá não é o lugar para isso. Não faça isso. Agora, na sua rede social, você pode botar do jeito que você quiser, que eu ainda vou lá e curto. Não tem problema. O que é que muitas vezes leva Cleófas a arranjar aquele amigo para sair? O texto bíblico não diz quem desviou quem, mas como a repreensão de Jesus foi muito severa e apenas o nome de Cleófas é citado, boto na conta dele esse carão que ele tomou de Jesus. Essa chamada que Jesus diz a ele, o que vocês estão conversando? O cuidado dele, o cuidado de Jesus é muito claro. Era corrigir um comportamento, era dizer para eles: não deem ouvidos, não dê ouvidos, não dê ouvidos a conversas. Se tem algo que precisa encher o seu coração, é a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ter amigos na igreja é muito saudável, e eu recomendo você a construir amizades. Mas tome cuidado, porque no meio da igreja também tem Cleófas. Ou Cleopas. E não olhe de lado. Ele pode estar olhando para você, olha para frente. Um Cleopas pode estar olhando para você agora. Como eu estou olhando, vocês estão dizendo, deve ser o pastor. Deve ser. Também tem pessoas que são mal resolvidas com a sua fé, pessoas frustradas em seus ministérios, gente que esperava oportunidades e não receberam, gente que já saiu, já voltou, já saiu, já voltou, já saiu, já voltou, já saiu, já voltou, já voltou, já saiu. E se acostumou a viver entrando e saindo, e acha natural entrar e sair, e os conceitos do entrar e sair vão sendo replicados, e você começa a achar que quando você se frustra, você sai, depois você volta. Tome cuidado, nem todo mundo que saiu voltou. Nem sempre dá tempo, a vida não funciona desse jeito. Olhe para Cleopas e esse outro deu certo, Jesus aparece a eles no caminho. Mas para quantos que já saíram, se perderam completamente, perderam a sua vida, viveram uma vida afastados de Jesus, com o coração endurecido? A minha primeira observação para você hoje é: cuide dos seus ouvidos, cuide do que você está ouvindo. A gente prega aqui em cima, fica muito pouco do seu coração, mas aquilo que algumas pessoas sentam do seu lado para conversar, parece que duram a vida inteira. Quem corrige isso é pastor. Pastor precisa disciplinar. Ô irmãos, acaba com isso. Eu tenho há 6 anos tentado mostrar para você que o pastor não dita moda, não dita regra, não dita o que você deve falar ou não falar. O padrão que a igreja segue é o padrão da Bíblia, não é o padrão pastoral. Sabe por quê? Porque o pastor passa. Pode vir um outro pastor que pensa diferente, e a palavra de Deus é quem nutre sua vida. Então você cuida da sua vida e eu estou cuidando da minha. Você cuida de chegar no céu, porque pastor não leva ninguém para o céu. Eu estou lutando para levar os meus, e eles lutando para me levar. Eu oro por eles, eles oram por mim. Eu oro por vocês, mas é oração ligeira. Vocês estão imaginando que eu passo o dia todinho ajoelhado, orando por vocês, né? Ah, coitado. Minha oração por vocês é mais ou menos assim: Senhor, abençoa o povo da Gileade, o povo bom, Senhor, cuida deles, abençoa, derrama saúde sobre a vida daquele povo. Senhor, resolve os problemas deles. Eu não, imaginou se eu for nome por nome, que nem é no relógio de oração? E a Silene queria que eu fizesse isso, olha. Eu abençoa Nonato, Ana, Abraão, abençoa esqueci o nome, Tamir. Aí eu vou linkando, né? Já que eu orei pela Tamires, abençoa o Vinícius, abençoa também a Rosiane, aí abençoa o João Vitor. Aí já que eu terminei neles, aí eu pulo para o Alex, abençoa o Alex também, Senhor. E abençoa a mulher do Alex também, Senhor Jesus.
Aí eu não sei o nome dos filhos do Alex, aí eu pego outra família para começar. Não vai muito longe não, irmãos, eu não tenho estrutura para isso não. Eu oro por vocês no atacado. E vocês oram no varejo por mim, né? Mas eu oro no atacado. Eu digo, Senhor, abençoa todo mundo. Quando eu oro pelo louvor, eu oro, Senhor, abençoa o louvor todinho. Os jovens, todos. Não dá para não. No máximo eu oro pelo Cleude e pela Lidiana. E digo, Senhor, dá saúde mental para eles, meu Pai. Os jovens são barra pesada. O Senhor cuida da mente dele. Cuida. Não dá, irmãos. Vocês estão esperando que o pastor sustente a vida de vocês. É isso mesmo? Ô, irmãos, isso é visão arcaica. Não funciona assim. Onde é que a Bíblia diz isso? Há um relacionamento que precisa ser aprofundado e amadurecido. É o relacionamento da igreja com o dono da igreja, com o dono das ovelhas. O pastor, esse pastor, dá uma olhada e cuida de vocês. Tem uns aqui que faz tempo que eu não vejo. Já mandei mensagem, a mensagem nem chegou no celular da pessoa, mas eu já mandei. Gente do louvor que não está aqui, já mandei. A mensagem não chegou, mas saiu daqui. Cadê? Por que o pastor tem que lembrar de vocês e vocês não lembram do pastor? Pastor, não estou indo mais para a igreja por causa disso. Por que tem que ser o pastor que tem que lembrar de você? Responsabilidade mútua no nosso crescimento espiritual, na nossa vida, no nosso caminhar com o Senhor. A gente olha para Jesus, a gente ruma para Ele. Quando as coisas às vezes são necessárias ajuda, a gente chama o pastor, pede ajuda. O pastor, quando sabe, vai atrás, ajuda. A gente compartilha, a gente soma, a gente cresce, a gente se ajuda. E a misericórdia do seu pastor. Esses dias aí que a ideia foi da irmã Silene, e eu estou nela, estou com ela, estou no barco junto. A gente está vindo todo dia de manhã para cá. Cedinho a gente chega, escuta pessoas, conversa com pessoas. Esses dias eu já vim à tarde, esses dias eu vim à noite aqui para a igreja para conversar com irmãos, com maior alegria, com maior prazer. Que eu sei que há uma necessidade e a gente está ali. Procure. Quando Cleopas abandona Jerusalém e desce para Emaús, ele nunca quer ir sozinho, né? Ele chama alguém para descer junto. Quem decide sair, quase nunca decide sair sozinho, sempre quer levar alguém junto. E leva por causa do ambiente de conversas. Mais uma vez eu repito, é gente mal resolvida com a sua fé. Cuide da sua fé com o Senhor. Cuide da sua relação com o seu Senhor. O Senhor já te deu motivos? Ele já deu motivo para você? Jesus já te enganou? Já te traiu? Jesus já te deixou? Ele já virou as costas para você? Ele já disse que faria e não fez? Jesus já te deu motivos para você sair? Se não deu, irmão, a gente bota a nossa razão no saco e fica. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu que cuida da gente, fica. Ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus que cuida da sua igreja. Essa igreja mesmo. Era uma igreja que não era para estar de pé. Mas Ele é o Deus que cuida da igreja. E faz ela prevalecer. Eu e você somos essa igreja do Senhor. A Bíblia diz que somos um corpo, ligados e unidos. Eu encerro o primeiro ponto pedindo que você cuide dos seus ouvidos, cuide daquilo que você escuta. Se alguém for falar mal do pastor, talvez a pessoa até tenha razão, mas manda essa pessoa vir falar comigo, é o melhor. A gente se ajeita, a gente se conserta, e eu não tenho problemas nenhum de pedir perdão. Eu não tenho nenhuma dificuldade em pedir perdão. Se eu estiver errado, peço na hora. Aliás, se você está aqui hoje e por alguma palavra que eu falei daqui machucou você, feriu você, daqui eu estou te pedindo perdão. Agora, se você quiser abrir seu coração e dizer, pastor, o que o senhor falou me feriu, e se quiser falar no particular, eu vou te pedir perdão do mesmo jeito no particular. E a gente vai se ajeitar.
e a gente vai caminhar como igreja. Porque uma das coisas que provoca a cegueira espiritual é as conversas. Veja o versículo 15 e 16. Coloca aí na projeção. Lucas 24, 15 e 16. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Alguém já ouviu a frase assim: eu fiquei com tanta raiva, eu ceguei de tanta raiva? Alguém já ouviu a frase? Ceguei de raiva. Ceguei de ódio. Os sentimentos nos cegam. As palavras que foram ditas por Cleopas, não sei quais foram essas palavras, mas o coração de Cleopas estava decepcionado, porque ele diz no texto: ora, mas eu esperava que fosse ele que fosse restaurar o reino de Israel, que fosse tirar da opressão do Império Romano. Eu esperava que fosse ele, e não foi. E aí já faz mais de 3 dias que ele morreu. As frustrações nos cegam, decepções nos cegam, a cegueira espiritual abate sobre nossa vida. Quando as frustrações vêm sobre a sua vida, você olha para a igreja, você não consegue encontrar mais nada de bom na igreja, você não consegue mais encontrar a alegria de estar na igreja, você olha para a igreja como algo sem importância, sem valor. Você está em casa e diz assim: quero não consigo ver nada de bom ali. Ah, povo falso, aquele pastor é falso, aquele pastor não gosta da gente, aquele pastor cumprimenta todo mundo, mas nunca falou comigo. As decepções vão nos cegando. Eles estavam tão fechados neles mesmos, tão presos aos seus problemas, tão envolvidos com as suas desculpas e com suas justificativas, tão convictos de que estavam certos, que nem notaram que era Jesus que estava com eles. Eles não conseguiram nem sequer descobrir que era Jesus. Eles estavam tão certos que ele estava morto e que eles nunca mais veriam Jesus. Eles estavam tão decepcionados com o que viveram, que Jesus aparece e eles não reconhecem. Estavam cegos em suas concepções. Eles estavam tão cegos que julgaram ser mais bem informados do que Jesus. Eles disseram assim: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências que estão lá? As pessoas que abandonam a Cristo, abandonam o Evangelho, encontram-se em condições espirituais semelhantes a um cego. Sem conseguir enxergar. Aliás, essa é a maior deficiência de todas, a cegueira. Tem gente que tem os olhos perfeitos, mas não enxergam. Tem muito cego que já nasceu sem a visão e enxerga mais do que a gente. Por quê? Porque as emoções é que tem cegado. Tem gente que no meio dos seus problemas quer tirar sua própria vida. Por quê? Porque cegaram. Cegaram para as opções, cegaram completamente. Já não conseguem mais enxergar. Pessoas que estão tão preocupadas consigo mesmo, que são completamente incapazes de ver a realidade ao seu redor. Pior do que isso, tornam-se cegos, conduzindo outros cegos, e enchem o peito de razão, e discutem
sobre temas dos mais variados, dos quais não tem o menor conhecimento, classificam outros como fanáticos, histéricos, e se afastam nas suas certezas de que estão convictos, descendo para Emaús, o lugar que representa absolutamente nada. Então, aquilo que começou com uma conversa, provocou uma cegueira espiritual e culmina no último ponto. Eu queria encerrar para que a gente possa celebrar a ceia. Está no versículo 17. Você pode abrir sua Bíblia ou acompanhar. Vamos emendando as coisas. Conversa, cegueira, e olha agora o que diz o versículo 7. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam alegres. Não é assim que o texto diz? E eles pararam cheios de felicidade. Não é assim? Não? E como é? Entristecidos. A conversa gera cegueira, que gera tristeza. Vamos nos tornando tristes. Jesus olha para eles e diz assim: olhe, Jerusalém está empolvorosa, Jerusalém está agitada. Há uma notícia que deve alegrar a igreja: Jesus ressuscitou. Há uma notícia que precisa contagiar seu coração: o túmulo está vazio. Isso está acontecendo em Jerusalém. Aí Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês estão tristes? O que tem provocado a tristeza? Qual é o motivo dessa tristeza no coração? O que provocou a tristeza que impediu vocês de suportar as pressões da vida? A vida vai te pressionar, amigos vão te pressionar, pessoas, relacionamentos vão te pressionar. Essas pressões muitas vezes te entristecem. Por que vocês andam tristes? Lembrem-se: conversas, cegueira, tristeza.